Eu quero começar falando ao coração de quem me escuta. Se a sua cabeça tem sido um lugar de inquietação, se as noites têm sido longas e a ansiedade tem roubado a paz, esta mensagem é para você. Aqui não vou minimizar a dor nem fingir soluções fáceis. Quero caminhar com você apontando para uma palavra que nos dá 7 ensinamentos práticos para enfrentar o medo e o sofrer da ansiedade, e oferecer caminhos pequenos, diários, que você pode começar a praticar hoje. Se você está aí, fica até o fim, inscreva-se, ative as notificações e deixe o seu like para que mais pessoas possam encontrar esta palavra. Agora, eu quero ler com vocês Mateus 6, 25-34. O texto fala de não nos preocuparmos com a vida, com o que vamos comer, beber, vestir, e nos convida a olhar para as aves do céu e para os lírios do campo, que não trabalham nem fiam, e ainda assim são cuidados pelo Pai. A passagem conclui com um chamado claro: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o amanhã, porque o amanhã trará os seus próprios cuidados. É dessa confiança que quero tirar 7 conselhos práticos, cada um com uma ilustração e uma ação concreta que você pode tomar. 1. O ser vale mais que o ter. Jesus começa cortando pela raiz a lógica que mede valor pelo acúmulo. Pense no churrasco simples que eu fiz com amigos no fim de semana passado. Carne no carvão, risos soltos, ninguém preocupado em postar ou impressionar. Ali estava o suficiente para a alegria. Quando você acredita que seu valor depende do que possui, a ansiedade cresce. Sempre há algo a mais a conquistar, a proteger, a perder. A prática imediata: identifique 3 características suas que não têm relação com posses: compaixão, fidelidade, criatividade, e escreva-as. Leia essa lista toda vez que a mente começar a calcular ganhos e perdas. Repita comigo em voz baixa: eu sou mais do que minhas posses. Permita-se também um jejum de consumo, uma semana sem compras por impulso para reavaliar o que alimenta sua alma. 2. Deus provê. Olhai para as aves. A imagem das aves não é só poesia, é um lembrete prático de observação. Outro dia, numa viagem de carro, parei porque vi um bando de pardais disputando migalhas numa praça. Fiquei observando e pensei: eles não acumulam covas, não fazem previdência e, no entanto, o pai cuida. A aplicação prática aqui é treinar a atenção. 2 vezes por dia, pare por 3 minutos e observe algo vivo: um pássaro, uma planta, uma criança brincando. Use esse exercício para substituir um ciclo de preocupação por um ato de observação e gratidão. Se você sentir que a ansiedade é profunda e constante, combine isso com busca de ajuda profissional. Observar as aves não substitui terapia, mas pode ser um micro-hábito restaurador. 3. Não se preocupe com o que você não pode mudar. Há preocupações que têm solução e outras que são pura energia desperdiçada. Preocupar-se com o trânsito no caminho para o trabalho não resolve o congestionamento. Planejar sair mais cedo pode. Um amigo meu, João, costumava recalcular mentalmente 20 cenários catastróficos antes de cada reunião. Um dia, ele parou e escreveu em um papel: o que posso fazer agora? A partir daí, ele passou a separar preocupações em 2 colunas: ação possível, fora do meu alcance. A prática para você: quando a ansiedade vier, pergunte e escreva: o que posso fazer agora? Se a resposta for nada, devolva isso à parte, faça uma curta oração de entrega e pratique uma respiração de 5 minutos para interromper o ciclo. E, novamente, se perceber que esses ciclos são frequentes e paralisantes, procure um psicólogo. Fé e terapia podem caminhar juntas. 4. Não viva movido apenas pelo exterior. Olhai para os lírios. A beleza dos lírios é que eles existem por si mesmos, não para serem avaliados pela moda do jardim. Quantas vezes você vive preocupado com a aparência externa, roupas, status, imagem, e isso vira fonte de ansiedade? Lembro-me de uma mãe na igreja que me contou que durante meses trocou horas com o filho por trabalhos extras para dar tudo materialmente. O que ela ganhou? Mais desgaste e menos presença.
A ação prática: escolha uma noite por semana para desconectar de padrões de comparação. Desligue notificações sociais por 24 horas, vista-se pelo conforto e não pela aprovação, e anote 3 momentos em que você escolheu ser presente em vez de impressionar. Esse hábito ajuda a reposicionar valores do exterior para o interior. 5. Preocupação é ocupar antes da hora. Esse é um modo simples de entender o que a ansiedade faz. Ela ocupa seu tempo e sua energia antecipando problemas. Imagine a cabeça como um GPS que fica recalculando sem parar, drenando sua bateria. A primeira coisa a fazer é reconhecer o padrão, nomeie a preocupação. Isso é antecipação do "e se". Depois, imponha uma rotina, chamada tempo de preocupação, 15 minutos por dia, em que você permite pensar nas preocupações e anotar soluções possíveis. Fora desse tempo, toda vez que o pensamento intruso surgir, diga mentalmente "agora não" e retorne à tarefa. É um treino de disciplina mental, uma permissão fechada para o resto do dia. Complemento prático: um exercício respiratório, 4-4-4, inspirar por 4, segurar por 4, expirar por 4, para usar quando a mente tentar assumir o volante. 6. Espere o processo. Disciplina, persistência, treino. Não se espera a cura da ansiedade como quem muda de roupa, é processo. Quando introduzi um hábito de leitura diária de Mateus pela manhã, não foi imediato que a ansiedade cedeu. Deu-se uma série de pequenos passos, leitura, anotação, oração de entrega, prática de gratidão, que juntos mudaram minha atitude ao longo dos meses. Eu quero convidar você a 3 atos de treino. A. Memorização de uma frase-chave do texto. Por exemplo, buscai primeiro o reino. B. Diário de 2 linhas por dia, uma preocupação que você entregou e uma pequena graça que aconteceu. C. Prática semanal de descanso intencional, desligar o celular por algumas horas e simplesmente estar. Esses hábitos não prometem resultados instantâneos, mas criam um solo novo onde a ansiedade perde terreno. 7. Não vos inquieteis com o amanhã. Cada dia tem seu cuidado. Este é o clímax do texto: viver um dia de cada vez. Uma senhora que conheço, Ana, contava como começou a dormir melhor quando aprendeu a dividir o amanhã em parcelas. O amanhã cuidará do que é dele. Meu dever hoje é fazer o meu melhor. A ação prática aqui é simples e poderosa. Todas as noites, antes de dormir, faça uma lista de 3 coisas para o dia seguinte. Só 3. Guarde o resto para o dia seguinte. Além disso, implemente um ritual de entrega, uma oração curta de entrega seguida por um gesto físico, fechar um livro, apagar uma vela, desligar a luz do corredor, simbolizando que você entregou aquilo ao cuidado de Deus. E se o amanhã realmente exigir planejamento, transforme ansiedade em planejamento. Passos pequenos, prazos curtos, apoio de amigos. Em cada um desses 7 pontos, repito o que Jesus disse de modo prático: não andeis ansiosos. Não andeis ansiosos. Não. O costume da repetição não é para decorar palavras vazias, mas para fixar um novo caminho mental, do ter para o ser, da preocupação para a confiança ativa. Quero ressaltar com ternura pastoral que isso não significa que a ansiedade é culpa sua ou fraqueza moral. É uma condição humana que muitas vezes tem raízes profundas e exige companhia profissional. Se você chega a pensar em se ferir ou percebe que a ansiedade te paralisa, procure ajuda profissional imediatamente, um psicólogo, um psiquiatra, e procure suporte pastoral também. Fé e cuidado profissional se complementam. Agora, para que essas ideias não fiquem só em teoria, proponho um pequeno plano de 3 semanas que reúne as práticas acima. Semana 1. Identificar e abastecer o ser, lista de valores e jejum de consumo. Semana 2. Exercícios de observação e rotinas de preocupação, o tempo de preocupação e a observação das aves. Semana 3. Disciplina do processo, memorização, diário, ritual noturno. Cada semana tem passos diários de 10 a 20 minutos. Se você não tiver tempo, comece com 5 minutos. Não espere sentir-se perfeito, apenas continue. Antes de seguir, quero compartilhar uma cena curta. Uma mãe me contou que certa noite, quando tentou colocar o filho para dormir, teve que lutar contra pensamentos sobre contas e insegurança.
Em vez de se prender, ela passou a cantar baixinho uma canção curta que sua avó cantava, e cada verso era também uma pequena oração de entrega. O filho dormiu, a mãe dormiu. Não foi uma solução teológica complexa, foi um gesto de entrega. Isso me lembra que, muitas vezes, o caminho do cuidado passa por pequenos rituais de amor. Vou parar aqui um instante para lembrar. Essas práticas exigem paciência. Não tente abraçar tudo de uma vez. Escolha um ponto, trabalhe durante dias, veja como seu corpo e sua mente reagem e depois acrescente outro hábito. No próximo momento, quero aprofundar como buscar primeiro o reino transforma a razão da nossa ação e como isso se traduz em decisões concretas no trabalho, na família e no descanso. E depois, quero orar com vocês de forma breve, pedindo coragem para começar esse caminho. Buscar primeiro o reino muda o eixo das nossas escolhas. Deixa de ser o que me garante segurança e passa a ser o que honra a Deus e serve ao próximo. Quando essa prioridade se instala, o trabalho deixa de ser meramente um meio para acumular bens e passa a ser vocação, um lugar para oferecer competência, integridade e cuidado. A família deixa de ser palco exclusivo das nossas ambições e passa a ser templo de presença, perdão e ensino. O descanso deixa de ser recompensa por produtividade e passa a ser um ato de confiança. Eu paro porque confio no cuidado daquele que sustenta. No trabalho, o movimento prático é este. Antes de aceitar algo que demanda demais de você, horas extras permanentes, tarefas que corroem tempo de família, compromissos que exigem presença emocional constante, pergunte-se 3 coisas. 1. Isso contribui para o bem comum ou apenas para o meu status? 2. Se eu fizer isso, quem será prejudicado na minha vida pessoal? 3. Posso cumprir minha parte com excelência sem ceder ao medo de perder vantagem? Respostas honestas permitem decisões que não nascem do pânico, mas da fidelidade. Não falo de preguiça, falo de limites. Um gesto concreto. Combine com seu chefe uma janela de trabalho concentrado e uma hora fixa para encerrar, explicando que, ao estar mais descansado, você entrega mais qualidade. Se sua cultura não permitir isso imediatamente, comece defendendo pequenos limites, um dia sem e-mail à noite, um almoço sem reunião e vá ampliando. Na família, buscar o reino se traduz em presença intencional. Isso significa rituais simples e constantes, jantares sem telas 3 vezes por semana, 15 minutos por dia de conversa sem questão com seu cônjuge, uma história curta antes de dormir com a criança, na qual você introduz, sem pressão, palavras de fé como confiança e entrega. Quando tensões surgirem, prefira perguntas que aproximem a resposta do outro, não defesas. Como foi para você hoje? É mais restaurador que por que você não fez? E quando as contas apertarem, coloque em prática o princípio do passo pequeno. Reúna a família para listar 2 ações possíveis esta semana, uma prática e uma de confiança. Por exemplo, revisar um orçamento e orar juntos por sabedoria, em vez de deixar que o medo dite meses de insônia. No descanso, a regra é marginar tempo, antes que a urgência o tome. Estabeleça um ritual de encerramento do dia. Uma oração curta de entrega, 2 frases, mais um gesto que marcou antes. Fechar um livro, apagar uma luz, guardar o celular em outro cômodo. Reserve ao menos uma manhã semanal para descanso intencional, sem produtividade, e trate-a como sagrada. Se o trabalho exige contato constante, combine com a família e com o seu gestor uma janela de não perturbem regular. É um treino de limites que projeta sanidade. Lembre-se, descanso não é ócio inútil, é recuperação que sustenta serviço fiel. Há decisões práticas que ajudam a alinhar tudo isso ao reino. Faça uma regra de 3 semanal. 3 prioridades reais. Uma para Deus, espiritualidade, uma para a família, uma para trabalho. Concentre energia nelas. Cultive margem financeira pequena, um fundo de emergência com o que for possível. Essa margem reduz a ansiedade imediatamente, porque amplia opções.
Tenha um parceiro de responsabilidade, uma pessoa que você confia para conversar sobre escolhas, que não venha para julgar, mas para perguntar: isso honra o reino? Revise suas notícias e consumo. Menos pânico informativo, mais leitura que alimenta a fé. Substitua 10 minutos de scroll por 5 minutos de leitura de um texto edificante ou de silêncio intencional. Quero que você experimente um exercício prático agora nesta semana. Escolha uma decisão que vem causando ansiedade, um projeto no trabalho, uma dívida, uma conversa difícil, e aplique o método de 3 perguntas do trabalho. Escreva as respostas em 2 linhas. Depois, compartilhe com alguém de confiança. Faça uma oração curta de entrega e execute o primeiro passo em até 48 horas. Observe seu corpo. A ansiedade pode não sumir imediatamente, mas sua atitude começa a mudar. Vamos orar. Senhor Deus, Tu que nos ensinas a não nos inquietarmos com o amanhã, venho a Ti com os corações cansados que nos acompanham agora. Dá-nos coragem para escolher segundo o reino, sabedoria para definir limites e humildade para pedir ajuda quando somos fracos. Ensina-nos a transformar a ansiedade em passos pequenos e dá-nos companheiros de estrada que nos sustentem. Cura, Senhor, o medo que nos paralisa, dá-nos descanso que restaura e um espírito que confia. Que cada decisão tomada daqui em diante seja orientada por Tua justiça, Tua misericórdia e Tua paz. Em nome de Jesus, amém. Se puder, escolha agora uma das pequenas práticas deste trecho. A regra das 3 prioridades, o ritual noturno ou a lista de 3 tarefas para o dia seguinte. E comprometa-se a fazê-la por 7 dias. Observe as mudanças, por menores que sejam. Amanhã seguiremos, aprofundando como manter esse caminho nos meses que vêm e como lidar com recaídas sem culpa, com passos práticos e compassivos. Quando a recaída vier, trate-a com ternura. Pare, reconheça sem culpa, escolha um único passo e recomece. Celebre minúsculas vitórias, um sono melhor, uma conversa calma, 1 minuto de oração e repita. Comprometa-se agora. 7 dias com uma prática. Confie no processo. Quando a recaída vier, e ela virá, porque somos humanos e vivemos entre limites, trate-se como trataria um amigo ferido, com presença, simplicidade e um plano imediato de compaixão. Não espere sentir-se pronto para recomeçar. Recomece por um gesto pequeno e repetível. Aqui estão passos práticos para esse recomeço compassivo. 1. Pare e respire. 3 respirações longas. Feche os olhos por 10 segundos. Nomeie o que aconteceu em voz baixa. Caí, perdi o ritmo, deixei o medo me vencer. Não acrescente julgamento, reconheça o fato. 2. Um gesto concreto de reparo em 30 minutos. Escolha uma ação que reconecte você à realidade. Escrever 2 linhas sobre o que aconteceu, ligar para o parceiro de responsabilidade ou escrever um item prático que você fará nas próximas 24 horas. A ação não precisa ser grande, precisa ser tomada. 3. Reescreva uma intenção simples. Em vez de metas amplas, formule: amanhã, às 19 horas, farei 10 minutos de oração, respiração e revisarei uma prioridade. Repita em voz alta e entregue isto a alguém de confiança. 4. Celebre um micro-resultado. Ao fim do dia, reconheça uma pequena vitória. Você se levantou, você falou com alguém, você dormiu melhor. Registre-a numa nota curta. Rotinas mensais que sustentam o processo. Revisão semanal, 20 minutos. Reveja a regra de 3 e ajuste. Pergunte: isto honra o reino? Que um passo pequeno posso tomar agora? Revisão mensal, 45 minutos. Cheque finanças, emoções e relações. Peça a Deus uma palavra curta, uma frase, um versículo e escreva-o no celular ou em papel. Revisão trimestral, 1 hora. Convoque seu parceiro de responsabilidade para olhar o quadro maior. Celebre hábitos que estão se firmando. Reavalie os que não deram certo sem vergonha. Rituais e rotinas para os dias comuns. A mini oração de abertura do dia, 1 minuto. Senhor, guia meu olhar hoje. Dá-me clareza para escolher o que honra o reino. Respire e comece.
A micropausa de meio-dia, 2 a 5 minutos. Levante-se, beba água, leia 2 linhas de um texto edificante ou apenas olhe para o céu. Isso interrompe a tensão e reenergiza. Ritual noturno de encerramento, 2 frases mais gesto. Repita o gesto anterior que escolheu, fechar um livro, apagar uma luz e diga: entrego-te isto, Senhor, guarde o telefone. Linguagem útil para conversas difíceis. Quando precisar negociar limites com a família, o chefe ou um amigo, aqui vão modelos simples, naturais e respeitosos. Com a família: eu quero estar mais presente nas refeições. Vamos tentar 3 noites por semana sem telas? Podemos começar na segunda? Com o cônjuge: sinto que estamos cansados com tanta demanda. Posso experimentar um ritual de 15 minutos após o jantar para ouvir você sem resolver nada? No trabalho, com o gestor: tenho um compromisso importante com a minha produtividade e família. Podemos alinhar uma janela sem reuniões nos finais de tarde por 1 semana para testar o impacto. Ao pedir ajuda: preciso de alguém para me lembrar da regra das 3. Você topa me perguntar sobre isso 1 vez por semana sem julgar? Pequenos hábitos espirituais que sustentam grande fidelidade. Foco de leitura. Escolha um texto curto, um salmo, uma parábola, um capítulo pequeno, e leia-o 3 dias seguidos. Permita que uma única frase entre em seu peito. Oração de 2 versos. Mantenha 2 linhas que você possa repetir em momentos de ansiedade. Por exemplo: Senhor, guarda meu coração, ensina-me a caminhar com simplicidade. Diga-as como um exercício de entrega. Jejum pequeno. Experimente perder algo que consome seu tempo por 24 horas, um hobby que virou fuga, leve consumo de notícias, e use esse tempo para silêncio e oração. Cuidado com o perfeccionismo. Perfeccionismo é inimigo do passo pequeno. Se você se pega planejando um dia perfeito para recomeçar, escolha em vez disso o primeiro passo mínimo. 5 minutos de oração, 10 minutos de organização, uma conversa de 2 minutos com quem você confia. A regularidade vence a intensidade isolada. Quando a ansiedade volta: observe o corpo. Onde a ansiedade se manifesta? No peito, na garganta, nas mãos. Nomear a sensação a desacelera. Use a regra dos 2 minutos. Faça algo que reduza a atenção por 2 minutos. Respiração, andar pela casa, lavar o rosto. Depois decida se vai ampliar a ação. Tenha um mantra prático: um passo agora. Repita antes de agir. Envolvendo a comunidade. Você não precisa caminhar sozinho. Peça um irmão ou irmã de fé para orar com você 1 vez por semana. Combine trocas breves de mensagem que não sejam demanda, mas presença. Estou orando por sua semana. Funciona mais do que orientações extensas. Em grupos pequenos, pratique a regra ouvir sem consertar, perguntar sem julgar. Pequenas celebrações que fortalecem o hábito. Festa mínima. Reserve 5 minutos no fim de cada semana para anotar 3 coisas que foram melhores, uma emocional, uma prática e uma espiritual. Leia-as no domingo à noite. Sinal físico de vitória. Escolha um objeto, uma pedra, um cordão, que você troque de mão quando completa 7 dias com uma prática. É um lembrete físico da fidelidade do processo. Motivações profundas para manter o caminho. Lembre-se, disciplina cristã não é autoajuda sem alma, é fidelidade àquele que nos chama a uma vida mais saudável, amorosa e justa. Cada limite que você estabelece, cada ritual de descanso que defende, é um sim ao reino em pequena escala, e o reino funciona por multiplicação silenciosa. Um sono melhor, uma conversa menos tensa, uma dívida sendo reduzida na prática, tudo converte-se em espaço para a presença de Deus. Pequena oração para usar ao recomeçar. Senhor, quando volto a tropeçar, segura minha mão. Dá-me coragem para um passo pequeno agora e misericórdia para não me condenar. Renova minhas forças para caminhar fielmente um dia de cada vez. Em nome de Jesus. Amém. Agora, escolha. Qual o primeiro passo pequeno que você dará nas próximas 48 horas? Anote-o em 2 linhas. Se puder, envie essa nota a alguém de confiança e peça que ore por você.
Não precisa fazer perfeito, apenas comece. Confie no processo, repita o gesto e deixe que a rotina torne-se espaço para a graça.